Já tinha começado? Então é preciso colocar isso em cima do pano e apertar fofoca. Nietzsche. Nietzsche eu conheci primeiro em edições espanholas, né? Tinha uma edição chamada Thor, T-O-R, Chile, se não me engano. O Chile já teve boas editoras, né? E eu li muito Nietzsche nessa edição. Quase todos os livros do Nietzsche. A Gaia Ciência, menos a Gaia Ciência que não tinha, né? Bom, agora então um tio meu, que morava em São Paulo, que era médico, ele se transformou em tradutor, chamado Carlos Alberto Nunes. Traduziu a Ilíada, a Odisseia do Homero, essa coisa toda. E ele começou a me mandar livros. E me mandou o primeiro Heidegger que eu li foi mandado por ele. Mas não era uma edição original. Era uma edição daquele José Gauss. Tá? Bom, depois que eu comecei a ler o Heidegger, eu vi que o Heidegger é como na poesia, que você não pode dizer que conhece Ryuk, né? Lendo Ryuk e tradução, você tem que conhecer o original. Né? Então, aí eu comecei a estudar o alemão para ler o Heidegger. Era um velho professor, o Lohn, não sei se foi simpático, tinha vivido entre os índios, aí esses alemães que vinham para cá, né? Só que ele não chegou a completar as viagens, né? Que os exploradores faziam, né? Minha irmã, essa história então tem mesmo uma preocupação de certos povos brasileiros com o Oriente, né? Com o orientalismo. Tá. Quer dizer, meu autodidativo foi ser muito livre, né? Eu lia muito, independentemente de qualquer indicação bibliográfica prévia de professores, eu escolhia a bibliografia. Né? Eu não sei se é o Claudel que falava no senso frontal, que a pessoa tem que escolher um livro e rejeita outros. Eu acho que eu tinha um senso frontal, eu escolhia aquilo que parecia bom, né? E começava a ler. As investigações lógicas, por exemplo, do Husserl, né? Que eu li penosamente. Né? Então, anotando livro por livro, livro por livro. Essa questão da anotação pessoal é a parte, digamos, da interiorização do conhecimento em mim, filosófico. Né? Mas eu nunca pude deixar de associar certas coisas, por exemplo, o jogo do ábaco, né? Com as contas de vidro, com arte, né? Como é sugerido pelo próprio, né, autor, né? Aquele do Hermann Hesse, né? Graça Interna Espírito, né? Aquilo eu acho notável o sujeito fazer aquilo, né? Também acho. A relação das sonatas de Bach com uma certa construção arquitetônica. Aquilo é notável. Né? Você passa, por exemplo, aquele livro sobre o Oriente, né? Há várias tentativas de pensamento da parte dele, né? Do Hermann Hesse. Né? Não é uma linha reta, não. Também ele faz vários desvios. Né? Bom, outro autor que eu li muito já para literatura e filosofia foi o Thomas Mann, esse, né? Montanha Mágica. Bom, e depois a grande proeza que é o Fausto, Dr. Fausto. Aquela coisa. Aquele compositor que nunca chegava a fazer a peça perfeita. Né? Assim que depois ele se apaixona pelo filho da irmã, que ele adota como criança. Né? E morre a criança. É o primeiro grande choque que ele tem na vida. Né? É extraordinário o romance. Grande romance, meu irmão. Grande romance, meu irmão. Bom, eu segui depois a história dos Faustos, né? Porque tem o Fausto,
que até foi editado o Fausto. Aham. E tem também uma coletânea das lendas que circulavam na Alemanha. Exato, ele é É. uma lenda medieval. É uma Fausto. obra medieval, exatamente. Eu assisti assim o Merleau-Ponty, assisti o Lévi-Strauss também. E o Vernon, Pierre Vernon também, é muito bom, né? Fala desses professores, eles te marcaram, como foi o contato? O Ricoeur, por exemplo? Não, o Ricoeur muito mais, né? Porque o Ricoeur eu acompanhava desde cedo, quer dizer, eu segui a sequência dos cursos dele, né? Desde a introdução à fenomenologia, investigação da quarta fenomenologia, né? Até ele passar para outros assuntos também, exame do Plotino, o fundamento do mito, tudo isso eu acompanhei no Ricoeur, então eu estava muito mais ligado a ele, né? Ao Ricoeur. Não, aproveitei muito também no Merleau-Ponty, do último Merleau-Ponty, aquele que já se interessava pela filosofia da natureza. Isso é muitíssimo interessante, né? O Foucault começou depois dos dois, né? Ocupando a mesma sala, quer dizer, a sala do Merleau-Ponty, depois ocupou o Lévi-Strauss e depois ocupou o Foucault. E foi o último. E como era o Merleau-Ponty como professor, assim, como era... O professor o Merleau-Ponty era sabe que eu aprecio muito nesses professores é o encadeamento, né? Eu tenho um bom encadeamento. O Mário von Schlitt tinha uma expressão muito engraçada. Ele dizia que nós tínhamos uma mania de Paris, né? Mas ele dizia isso de uma maneira engraçada, dizia lutécio mania. Nós temos lutécio mania. Né? Quer dizer, tudo era o corte parisiense, né? Eu acho que nas ideias, se não me engano, tem um capítulo, não me lembro agora qual, que é sobre aquela Do Dürer, né? de representação do Dürer, a figura, a morte do diabo, né? Aham. A morte do diabo. E aí tem sugestões justamente de vários aspectos da mesma obra que podem ser considerados. E é que veio de X camadas, né? Aham. É por aí que eu comecei. Né? E depois veio um livro muito a calhar, na época, de Max Benzi, que colava mais ou menos com essa ideia, que inventou um conceito não de uma sobreposição nem de imitação, de uma correalidade, não é? Alguma coisa que é como se fosse a realidade que está colada à outra. Não é? Isso também aproveitei muito, né, nesse livro Introdução à Filosofia, Introdução à Filosofia da Arte. Então foi assim aos pedaços, né? Formando por vezes um desenho, como diz o Carlos Drummond. É um esforço grande, você se adapta, afinal de contas, né? Você pode fazer uma recuperação de algo em termos pessoais. Né? Então foi essa, a morte do diabo. É a morte do diabo, né? É a morte do diabo. Morte do diabo, é Dürer. É uma gravura do Dürer, uma xilogravura, por sinal. Uma xilogravura. E combina bem, a análise combina bem com a natureza da gravura, né? Camada, né? Está batendo calor agora, não sabe? Está um mormaço. O mormaço é pior do que o calor abrasador. Né? Uma tomada assim, essa de movimento.